Boa noite, bem-vindos ao Grande Entrevista. Hoje temos como convidado o presidente do Futebol Clube do Passos Ferreira, Dr. Paulo Menezes. Vamos conhecer um pouco melhor a história deste presidente. Paulo Menezes nasceu a 6 de março de 1970, estudou na Universidade Católica Portuguesa e é atualmente sócio proprietário na empresa MCSM, Sociedade de Advogados RL, e também presidente do Futebol Clube Passos de Ferreira. Conhecido pelo seu dinamismo e ambição, vamos conhecer um pouco melhor este presidente. Paulo, muito obrigado por estar aqui connosco. É sempre um gosto de receber, no fundo, o presidente do clube maior da nossa região. Da região. Temos o Futebol Penafiel, que também realmente é um clube que nos diz muito, mas o Passos Ferreira está na Primeira Liga, é um clube que esta época está a fazer uma época enorme. E eu começava exatamente por aí, Paulo. Antes de entrarmos e fazermos o balanço, no fundo, deste seu mandato, do Passos Ferreira, eu perguntava-lhe se os jovens não estão a perder a motivação para ir jogar futebol e para escalar a formação, porque realmente os tempos de Covid mudou um bocadinho a gestão de tudo, não é? Olha, E bem-vindo, Paulo, é um gosto tê-lo aqui comigo. O gosto era por aí mesmo que eu ia começar, o gosto é meu também, acredito que sim. E vou explicar não pela relação pessoal e respeito pessoal e consideração, mas também por aquilo que eu acho que a comunicação social deve ter de respeito por parte daqueles que muitas vezes querem aproveitar-se no momento certo e esquecem-se no momento em que acham que não precisam de ajuda. E, portanto, é preciso termos a humildade de reconhecer que precisamos sempre todos de ajuda, precisamos de ter aqui sinergias e criar cumplicidades para o bem e para o mal, mas sempre informando com verdade. Portanto, é um gosto. A pergunta que me fez é demasiado abrangente, e é demasiado abrangente por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, eu estou nesta estação regional e acho que tenho para o Passos Ferreira uma ambição, que é a ambição de que o clube seja efetivamente isto, um clube da região. É indiscutivelmente e objetivamente o clube da região, e sobre isso é indiscutível, mas acho que o Passos Ferreira precisa de ultrapassar fronteiras. Começo a sentir que hoje as ultrapassa para além do concelho e é importante, portanto eu, por maioria da razão, teria sempre que estar cá, não fosse o respeito e a consideração. Depois de dizer que a pergunta que me faz é de facto uma coisa que me preocupa imenso. E preocupa-me porque o Passos Ferreira tem mais de 3 centenas de atletas e eu tenho das camadas jovens, portanto a formação, e eu tenho receio que quando fizermos o balanço de uma oportunidade próxima, vamos ter uma diminuição considerável. E tenho, acima de tudo, como pai, uma preocupação que é que esses miúdos, esses jovens, que neste momento não estão nas camadas a treinar com a regularidade e com a motivação que precisam, apesar de nós mantermos este contacto e treinos via Zoom com os miúdos, portanto, nas plataformas digitais, a verdade é que nós sentimos que não é exatamente a mesma coisa. No fundo é quase que manter ali a motivação. E eu receio... Desculpa, Paulo, porque vocês formam jogadores, mas também formam homens. Eu acho que muita gente esquece isso, mas acho que é importante dizermos isso. E o espaço, o tempo. Eu lembro-me que o presidente que mudou para o Futebol Passos Ferreira dizia assim: eu tenho o meu filho a treinar no Passos, que não tem jeito absolutamente nenhum para jogar futebol, mas eu sei que enquanto ele cá está bem. E eu acho que isto é da maior simplicidade, mas também da maior importância que percebamos isto. Nós temos uma função social e daí que também tenhamos aqui algumas parcerias no que diz respeito ao futebol formação, mesmo em termos de exames médicos e que a Câmara vai auxiliando, também é uma componente social e também a Câmara não pode furtar-se a essa sua obrigação e, portanto, falo já desde sempre, porque nós temos de facto essa obrigação e, portanto, aquilo que nós vimos fazendo há muitos anos é formar jovens e transmitir os valores. Repare que mesmo em termos de formação nós temos vindo a sensibilizar cada vez mais os responsáveis, desde os treinadores ao pessoal, aos roupeiros, aos responsáveis do futebol amador no Passos Ferreira, com condutas, com códigos de conduta dentro do clube, com situações que não permitimos e aquelas que tentamos incutir, precisamente porque nós somos complemento de uma educação que começa em casa, porque essa parece-me que é sempre a primeira, não podemos substituir-nos a ninguém, mas acho que é importante que tenha continuidade lá fora e nós fazemos questão disso. Outra questão que eu vejo que o Passos Ferreira é muito solidário com clubes do concelho. Deixe-me dizer-lhe, o Passos Ferreira é solidário desde sempre com clubes do concelho e não só. Eu já enquanto presidente, a nossa direção já teve várias atuações ao nível de auxiliar outros clubes, seja não financeiramente, porque aí estaríamos a criar aqui um precedente grave, mas ao nível daquilo que são equipamentos, ao nível daquilo que é o material,
de treino, quando nós renovamos, por exemplo, o ano passado, há 2 anos, renovamos substancialmente o nosso material de treino e fizemos chegar a clubes para os quais aquele nosso material é ouro. E, portanto, nós tínhamos essa obrigação, fizemos e continuamos a ajudar. Mas o Passos Ferreira tem um aspecto muito mais solidário. Há 4 anos atrás, em 2017, quando fomos às eleições, nós tínhamos um objetivo que era criar um departamento do Passos Solidário. E o Passos Solidário começa hoje a ter uma dimensão nacional. Nós fomos distinguidos há 15 dias atrás com uma bandeira... Nós fizemos essa notícia, Paulo. Se fizeram, sabem. E, portanto, foi algo que nos encheu de orgulho, algo que o meu departamento de marketing fantástico que eu tenho, que trabalha juntamente comigo nessa área, portanto, tem e também alguns tentáculos ligados ao Passos Solidário, me surpreendeu porque eu não sabia sequer da candidatura. E quando foi feita a atribuição, eu fiquei imensamente orgulhoso, porque acho que, e fiquei, porquê? Porque represento um clube em Portugal que merece esta distinção. Mas essa é um pouco isso, essa sua atitude, que ainda agora falou, que não é normal nos presidentes de clube. Normalmente os presidentes de clube gostam que tudo passe por eles. Eles é que são, eles é que fazem. O Paulo é um pouco diferente. Eu acompanho o Paulo há algum tempo e se algo que há pouco falámos em off e digo publicamente, se algo que me tocou como jornalista há 3 anos atrás, penso que foi há 3 anos, 3, mais ou menos 4 anos, quando vocês, naquela hora 2018, da derrota, o Paulo a seguir esteve num evento público na comunicação regional, num jornal imediato, que é um jornal aqui local de Passos Ferreira e Penafiel, e que deu a cara. Isso não é normal num presidente, nos momentos maus darem a cara. Paulo, o respeito que as pessoas merecem, seja o adepto, o sócio em primeiro lugar, confesso, tem que ser sempre a pessoa que eu mais respeito, tem que ser o sócio. Mas não, mesmo assim não ser subserviente. Mas eu acho que quando um presidente de um clube está num determinado evento, está a representar o clube. Daí que não posso dizer aquilo que lhe apetece, e embora eu tenha uma grande dificuldade desse nível, porque eu digo muitas vezes aquilo que não devo, não sou politicamente correto. Mas estive também aí. E estive aí, se recorda, com uma promessa de falar na presença de muitas entidades e muitos outros presidentes de clubes, com uma promessa de que tudo faria para que o Passos Ferreira no ano seguinte voltasse a estar na primeira divisão. Não foi fácil estar aí, lembra-se com certeza das minhas palavras emocionadas, relativamente ao momento que nós vivíamos, que tinha sido na semana anterior, aquilo que se tinha passado. Mas acho que era importante nós percebermos e mantermos o Passos vivo naquele momento. Eu vou-lhe fazer uma confidência. No dia em que nós descemos da divisão, em Portimão, é evidente que se abateu sobre toda a direção, todos os elementos da direção, uma carga muito grande de tristeza e algo do género. Naquele momento, e dentro do próprio estádio do Portimonense, inúmeros elementos da direção me comunicaram a intenção de se demitir. E disseram mesmo assumidamente que não ficavam, que se iam todos embora. Com poucas exceções. E eu lembro perfeitamente que no pleno relevado do estádio de Portimão, no momento em que vivíamos até algumas críticas ali, numa viagem super conturbada do Portimão para Passos Ferreira, eu lembro-me de lhes ter dito isto: vocês podem ir todos embora, eu fico. Naquele momento, aqueles que não se tinham demitido disseram: mas tu não ficas sozinho, eu fico contigo. E na viagem até o Porto, houve alguém que me ligou a dizer: eu também fico. E no dia seguinte todos disseram: ficamos todos juntos. Acho que é nestes momentos que nós precisamos estar unidos, e eu costumo dizer que não há vitória que deslumbre, não há derrota que me mate. E, portanto, acho que é nesses momentos que nós temos que nos revelar. E bem, Paulo, porque hoje o Passos Ferreira está outra vez a nível europeu, que é estar sem fronteiras. Mas voltando, neste último mandato, Paulo, já sabemos que isso foi realmente o que lhe custou. O que é que o surpreendeu mais? O que é que o marcou mais? Olha, é incontornável que nós tivemos um mandato. Dizia-me um dia deste, um dos meus diretores, disse: não sei mais o que lhe pode acontecer. Tivemos um mandato em que eu tomei conta do futebol, não formalmente, mas tomei, e é importante que se faça justiça à pessoa que esteve à frente do departamento de futebol antes de mim, nos meus mandatos, que é o engenheiro Rui Seabra, que foi de facto sempre de uma dedicação e de uma competência, e tenho a certeza, porque estive com ele sempre, que fez sempre tudo e tomou as decisões que entendeu sempre ser melhores para o Passos Ferreira. Não é ele o responsável nunca pelo insucesso, eu sei que ele sofreu também. E, portanto, o que é que queria fazer, e queria deixar isto bem claro. Mas a verdade é que depois, por uma questão de desgaste, o engenheiro Rui Seabra, de uma forma completamente natural e também por uma proximidade que eu também tinha maior ao Vítor
Oliveira, ou Mr. Vítor Oliveira na altura, eu acabei por, na prática, assumir todas as funções, quer de presidente do clube, quer de presidente da SEDUC. As coisas correram bem, mas podiam ter corrido mal. Eu tive a felicidade, tive a sorte, tive a capacidade também de ter convencido o Vítor Oliveira a voltar. E dizia-me então este diretor o seguinte: não sei mais que lhe pode acontecer. Tomou conta do clube na altura em que descemos, assumiu as suas responsabilidades, porque eu não me esqueço que tinha ido a eleições no ano imediatamente anterior. Portanto, eu tinha um compromisso perante sócios que não podia deixar que em momento algum o Passos pudesse entrar numa derrapagem que levasse a que a sustentabilidade do clube não pudesse continuar, e era um momento mais difícil, muito mais complicado para eu deixar Passos Ferreira na altura. Por isso é que eu disse que ficava sozinho se necessário fosse, porque conhecia os dossiês, e portanto foi importante assumir naquele momento esta responsabilidade. E depois a questão da pandemia. Só uma pessoa com algum grau de loucura é que continua à frente do Passos Ferreira e se dispõe a continuar mais 2 anos. Eu tenho as minhas motivações pessoais, mas tenho aquelas que são para os sócios também, que é a minha mensagem para os sócios, que sei perfeitamente o caminho que trilhei para o Passos Ferreira, sei perfeitamente que o Passos Ferreira neste momento precisa ainda de se sustentabilizar. Porquê? Porque um clube que sobe à primeira divisão, com um déficit natural, porque nós passamos de uma receita brutal em comparação com aquela que tínhamos numa segunda liga, foi preciso novamente sustentabilizar o clube. E, portanto, imagino que é tentar sustentabilizar o clube num contexto de pandemia é algo que eu nunca pensei. Que perderam. Houve uma coisa que marcou muito. No ano em que nós tínhamos divisão, houve um patrocinador que não esperou sequer que eu chegasse a Passos Ferreira para mandar um e-mail para o Passos Ferreira a dizer que lhe retirava o patrocínio, na altura era dos maiores. Isso é uma pessoa, é uma empresa e é alguém que nunca mais, enquanto eu tiver algum poder de decisão no Passos Ferreira, volta a Passos Ferreira. Mas em contrapartida tivemos, por exemplo, o nosso sponsor principal e todos os outros, não quero aqui estar a individualizar, que mantiveram sempre connosco e, repare, sem baixar valores. Acho que isto foi fundamental e foi importantíssimo. E acreditam na gestão, isso é sinal que acreditam na gestão. Porventura, sabe que a gestão no Passos Ferreira é feita de uma forma tão pessoal, que aquilo que acontece depois é que eu tenho a certeza que a direção, se não houvesse uma continuidade, imaginemos da direção do presidente anterior para a minha, muitos tinham cortado. E sei que outros cortariam, mas outros apareceriam. Portanto, a verdade é que também não deixa de ser verdade que acreditam muito naquilo que é a pessoa que está na frente do clube, sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, gerir o clube neste contexto, gerir o clube com esta situação, gerir o clube com estes desafios da pandemia é algo completamente louco. Paulo, há aqui uma discussão com o vizinho que passou de escudo para SAD, SEDUC para SAD no futebol com o Penafiel, e muitos davam um exemplo do Passos Ferreira, como era bem gerido com o SEDUC. Nunca teve a tentação de passar para SAD. Olha, eu tenho um compromisso com os presidentes da Assembleia Geral, com o presidente do Conselho Fiscal, que no dia em que o Passos Ferreira optar por ser de facto uma SAD, eu não estarei lá. E portanto, eu tenho as minhas convicções de que acho que se um dia os sócios do Passos Ferreira, isto passaria sempre por uma decisão de uma Assembleia Geral, portanto o meu voto é exatamente igual ao voto de toda a gente e portanto nunca faria campanha a esse nível. Acho que se um dia o clube tiver essa tentação aos sócios entenderem que o devem fazer, eu dou-lhes um conselho claro e vivo, não só como presidente da direção, conhecedor dos dossiês, mas essencialmente também como jurista. Acho que o deve tentar fazer no momento em que não precise de ser SAD, por não estar numa situação de dependência do investidor. Eu sei que existem modelos SAD muito positivos e hoje aquilo que nos obrigam a nós, enquanto SEDUC, é a reinventar-nos todos os dias e encontrar soluções todos os dias para que possamos ser sustentáveis. Eu nunca o fiz, nunca tive essa tentação, mas deixe-me dizer que era preciso resistir à tentação todas as semanas de não entrar. Era isso que eu ia perguntar. É evidente. Há propostas todas as semanas. Todas as semanas. E quando eu digo todas as semanas, é literalmente todas as semanas. Porque acenam com 10 milhões, 8 milhões, 15 milhões, depois aquilo que é verdade ou não, eu não sei, porque eu não chego a esse ponto. Recebo as pessoas, mesmo quando alguém me diz, eu gostava de falar consigo sobre um modelo de investimento. Eu digo, sim senhor, se eu quer falar comigo, eu estou perfeitamente disponível. E isto é importante que seja dito aos sócios, falo com as pessoas, mas digo-lhes a eles uma coisa, eu não acredito que em momento algum, a começar pelo Presidente, nós aceitássemos um modelo de SAD daquilo que é o clássico. Portanto, meus amigos, é claro, é muito simples. O que é que vocês pretendem num clube como investidores? Ter o domínio do capital social, ter o domínio daquilo que é a administração da SAD, ter tudo isto nas vossas mãos? Então esqueçam e não percam tempo. Pensem comigo nem com ninguém, porque é impossível
que alguma vez possam ser. Foi Agora, no fundo, o exemplo ao lado do Friamundo que não tem nada a ver. É evidente que cá está. Eu acho que eu não gosto nunca de fazer ingerência em meter a força a areia. Não, mas tem a minha opinião. Tenho a minha opinião, até porque como jurista também conheci de certa forma o processo e até como advogado, quer credor, de determinada altura, já posteriormente em alguma assessoria que fui dando a alguém que lá estava. A verdade é esta. O Friamundo, quando abriu a porta a investidores, estava numa situação de insustentabilidade. E eu ouvi falar, não sei se é verdade ou não, que ele permitia um investimento de 300 mil euros, 400 mil euros, 500 mil euros que fosse. Isto não é nada. Isto não é rigorosamente nada para um clube. Um clube que na altura estava na segunda liga, como todos se recordam. E acho que não ter tido a noção de que isso não era nada e quem está à frente não se assegurar de que o clube continua sempre a ser o denominador comum e o dominador de todo o processo, é de facto algo que os sócios devem responsabilizar. Acho que qualquer clube da dimensão Paços Ferreira tem que acautelar, se pretender seguir esse caminho, tem que acautelar muito bem aquilo que é a sua decisão. O Paulo tem sido muito interventivo ultimamente no estado do futebol português. É uma pessoa que se nota, não precisa de falar, olhamos para si e nota-se muitas vezes, como disse, que é uma pessoa que não é politicamente correta, mas eu acredito que ainda aguenta aí algumas coisas que podia dizer e que não sai cá para fora porque é diplomático e não quer com certeza criar guerras. Mas eu noto que está triste com o futebol. Olha, eu estou muito triste com o futebol porque o futebol não é solidário. E quando estou a falar disto, estou a falar no nível daquilo que é o dirigismo. O ano passado, vou dar um exemplo. O ano passado, nós, em reuniões que tivemos de presidentes, uma das coisas que um presidente muito conhecido neste país dizia assim: nós temos de ser solidários e temos de ter a certeza que neste momento não é o momento nem de vender nem de comprar. Dizia isto de uma forma reiterada. E até dizia mais, não sabia como é que um clube como o Paços Ferreira podia recorrer à banca naquele momento para poder cumprir com as suas obrigações e o presidente tinha que avalizar. Mas a verdade é que eu avalizei tudo, o que foi necessário. Neste momento posso-lhe dizer que de tudo o que fizemos está tudo liquidado. E portanto eu estou à vontade porque a minha responsabilidade já não me preocupa a esse nível. Mas o que é certo é que esse clube depois foi o clube que mais investiu em Portugal. E foi o clube que mesmo assim vendeu. Portanto, não era momento para vender porque não estava desinflacionado o preço, mas não era momento para comprar. Eu acho que isto é não ter conhecimento daquilo que é o futebol e é não ser transparente naquilo que é a gestão do futebol e naquilo que devia ser a solidariedade entre clubes. Depois chegou-se a altura a fazer os layoffs. E aquilo que aconteceu era que os clubes escondiam uns dos outros. Qual era a estratégia para poder sustentabilizar o clube? E depois nas reuniões de presidentes diziam qualquer coisa, não, nós vamos entrar em layoff. Não só não entravam em layoff, como pagavam religiosamente aos seus atletas mensalmente sem corte absolutamente nenhum. Outros cortavam e reduziam o salário brutalmente, sem reposição. Outros faziam planos de reposição. E isto criou, na altura, uma complicação entre os clubes e os atletas, porque depois, obviamente, os atletas entre si falam. E se nós tivéssemos tido a capacidade de nos organizarmos e temos tido uma situação estratégica entre aquilo que são os clubes, aquilo que é a Liga como mediadora e aquilo que era, por exemplo, o sindicato de jogadores, representando os atletas, podíamos ter salvaguardado muito mais que aquilo que fizemos. Podíamos ter sido muito mais justos. E quando digo que podíamos, era o futebol. Porque o Paços Ferreira, neste momento, posso-lhe dizer que tudo o que retirou, e retirou 50% de vencimento, repôs desses 50% a 25% em setembro, findo, e aquilo que teria que pagar até o final desta época, que era 10 vezes, em 10 prestações, os restantes 25%, em janeiro estava tudo pago. Portanto, eu estou à vontade para dizer isso, mas sei que há constrangimentos que se fizeram e que se criaram porque nós não soubemos organizar, não soubemos ser solidários. Até aí fomos competitivos de uma forma negativa e acho que depois sofremos todos com isso. Para não falar nas receitas, para não falar em tudo isso, não existe solidariedade absolutamente nenhuma no futebol. Acho sinceramente que o dirigismo tinha que ser reciclado. Mas acha que isso é possível, Paulo? Acho. Ou olha para a frente e diz aquilo que eu estou a falar. Olha, não é uma utopia. Não é uma utopia. Eu acho que o dirigismo tem que ser reciclado. E quando eu digo que o dirigismo tem que ser reciclado, não é necessariamente, e não estou a falar de mim, não é necessariamente mudando as pessoas. Deve-se mudar pessoas. E eu acho que as pessoas devem mudar. Mas eu acho que deve-se mudar mentalidades. E quando as pessoas nascem, ninguém muda. São até ao fim. Mas sabe o que é que as faz mudar? As regras. E aquilo que me chateia, aquilo que me incomoda, aquilo que me deixa triste de facto, é que haja um seguidismo
até nos órgãos. Eu disse isto esta semana numa reunião da Liga. Numa conferência onde fui convidado, eu disse a Liga muitas vezes não tem responsabilidades, e é verdade, não tem. Mas outras vezes acho que podia promover um pouco mais isso. Eu não tenho dúvidas nenhumas que quando as decisões são propostas e são postas à votação nas Assembleias Gerais, a decisão já está tomada. E sabe porquê que você me diz a mim que eu acabo por dizer um bocadinho aquilo que me apetece? Porque eu não vivo futebol. A minha independência não passa por nenhuma decisão. Tem ordenado no Passos Ferreira, por exemplo. Tenho aquilo que eu gasto sempre bons jogos e que varia em função dos jogos não fora. Não Ou seja, é um ajuste de custos. Não, é aquilo que eu gasto. O único rendimento, a única troca de permuta que existe é aquilo que eu pago para ir aos jogos. Portanto, esta é uma verdade, é aquilo que eu pago para ir aos jogos. Pois. Percebe? Portanto, aquilo é um ordenado que o Passos Ferreira recebe de mim. É aquilo que eu pago para ir aos jogos. Isso é bem importante por isso na mesa. Absolutamente nada. Absolutamente nada. E quando eu acho que nós vamos para uma Assembleia Geral e vemos nas Assembleias as tomadas de decisões já cá fora, nós já sabemos quem é que vai ser votado. Claro que depois eu digo que me vai na alma. E claro que depois eu abandono a reunião depois de dizer que me vai na alma, porque não tenho estômago para estar a ouvir algumas hipocrisias. Repare, eu não acho que seja a única pessoa séria de futebol. Claro. De longe. Eu não acho. Há, felizmente, pessoas sérias no futebol. E quando digo sérias no futebol, é intelectualmente sérias. Não estou a falar financeiramente sérias, porque eu quero acreditar que sejam todas. Agora, intelectualmente sérias no futebol, há também. Mas essas não têm peso. Eu vou-te fazer uma pergunta, porque eu sei que o Paulo não tem nada a ver com política. É uma pessoa que não tem ambições políticas, não quer saber, entre aspas, pelo menos para o nível pessoal da política. Quando vê aqueles casos como o Benfica e outros clubes que estão ligados a futebol e política misturado, o que é que vai na alma? Eu não tenho nada contra o princípio, por princípio tenho nada contra o facto. Porquê é que se fala que a relação entre a política e o futebol é uma coisa muito perigosa? Só é perigosa se houver pessoas desonestas de um lado e do outro. Caso contrário, eu acho que a relação do futebol é pacífica com a política e com a Igreja. O Passos Ferreira tem relações com as IPSS todas do Conselho e todas as instituições do Conselho de uma forma completamente transparente e séria. E honesta. Como eu tenho a certeza absoluta que no dia que for necessário, e já o foi, em parcerias, em cedências de instalações, em cedência de máquinas para obras que sejam no Estado, a minha relação com o Presidente da Câmara é ótima. Há uma coisa que nos faz ter essa ótima relação. É que ele não depende de mim para nada e eu não dependo dele para rigorosamente nada. Nós não temos nenhuma dependência funcional. Há desprendimento completamente. Portanto, eu não tenho ambições políticas, apesar de já ter ouvido falar disso várias vezes, eu não tenho essa ambição. Como tenho a certeza absoluta que o Presidente da Câmara não tem a ambição de ser Presidente do Futebol Clube Passos Ferreira. Portanto, estamos tranquilos. Houve um processo no meio disto, que nós há pouco eu pedi a autorização para falar, porque nós estamos aqui para ter uma conversa e, no fundo, resultar. O caso do Rui Caetano. Eu nunca falei com ele na altura, nem nunca falei com ele, ou melhor, tentei, disse aos dois, estou aqui, se precisarem, nenhum quis falar, nem o outro quis falar. Estou a falar com os intervenientes, não um canal. Certo. Ó Presidente, mas eu tive aqui o Rui Caetano a fazer uma entrevista de final de carreira e onde ele falava com muito carinho de Passos Ferreira. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, a vossa relação está completamente boa. Olha, Paulo, a verdade, nós não podemos ser hipócritas. Eu e o Rui Caetano tivemos, naquela altura, naquele contexto, uma conversa direta e indireta, depois de termos tido conversas completamente pacíficas, de nos termos encontrado, depois houve ali um acender de alguma chama que fechamos com anos. Mas o Rui e eu temos neste momento uma única coisa que estamos a dever um ao outro, que prometemos uma outra há dias via mensagem, e ele não me leva a mal, é que estamos a ver um abraço um ao outro. Porque entre nós as situações estão completamente esclarecidas. Eu tenho a certeza absoluta que o Rui, e repare, e eu quero aqui registar isso, eu acho que o Rui a determinada altura foi, e também acho, e aquilo que eu também soube é que os próprios pais do Rui tiveram nisto um papel importante de fazer contraponto a algumas influências que pudessem eventualmente vir de fora. E aqui a informação que me chegou sempre é que nunca os pais, ou a família, ou o Rui, tiveram a intenção de agir judicialmente contra o Passos Ferreira, independentemente daquilo que seria a decisão judicial. Não é isso que me preocupa, não me preocupava mesmo isso, mas acho que o Rui, pelo facto de nunca ter feito o que quer que fosse contra o Passos Ferreira, independentemente, e não me venham dizer que ele não fez porque teria medo de perder. Não era por aí. Sim. Não era por aí. A atitude revela quem lá está. E, portanto, eu e o Rui temos a situação perfeitamente esclarecida entre nós.
acho que não vale muito mais a pena falar desse tema, a não ser para dizer que, felizmente, mas era isso que eu queria o Rui, ainda há dias, quando acabou a carreira dele, ele sabe que é verdade. Eu mandei uma mensagem sentida a ele. E eu tenho a certeza que, não estando com ele, o emocionou ter recebido. Não digo emocionado de chorar, mas que o sensibilizou, que o marcou. E sei disso pela resposta que eu obtive do Rui. Entretanto, o Rui, passados uns dias, pediu uma autorização para ver se podia filmar no estádio Passos Ferreira alguns momentos, para recordar alguns momentos que foram talvez os melhores momentos da carreira dele. E a minha resposta ao Rui foi: Rui, quando tu quiseres, porque essa vai continuar a ser, enquanto tu quiseres, a tua casa. E será sempre. Não há nada nem ninguém que consiga apagar a relação entre o Passos Ferreira e o Rui Caetano. Paulo, porque é que o Passos Ferreira, com o Benfica, eu digo isso agora aqui até eu sou sportinguista. Assumo aqui. Assumido, daí o cenário mais verde. Não é verde, depois quando subir não vai ser verde, mas eu sou sportinguista, assumidamente sou um sportinguista, não radical, mas gosto muito do meu Sporting. E há uma coisa que eu não gosto do Passos Ferreira, é que ele vencia-me sempre ao Sporting. Você lembra-se desses jogos que vencia-me sempre ao meu clube, havia sempre, até o Zé Nando, que agora é o diretor. E vencíamos em Alvalade. É verdade, era aqui em Passos Ferreira e depois também chegamos a perder muito em Passos Ferreira. Mas eles têm algum motivo, alguma motivação extra? Não quer dizer que seja dinheiro, não é isso que eu estou aqui a falar. Não de todo. O Sporting deve ser a missão para muitos jogadores. Nós este ano ganhamos ao Fogo Porto em casa, perdemos com o Sporting, tivemos um jogo. Depois perdemos quer em casa do Sporting, quer em casa do Porto, como perdemos em casa do Benfica. Infelizmente na casa das pessoas perdemos, mas também não tivemos tão más exibições quanto isso. Aqui que conseguimos ganhar ao Porto, não conseguimos ganhar ao Sporting. O Sporting não está em causa a justiça do resultado, apesar de um lance que eu acho que foi completamente injusto, foi penalti marcado contra o Passos Ferreira. Não existe penalti, na minha opinião. Mas o Sporting, não coloca em causa talvez o mérito da vitória. Mas não existe motivação. A motivação de um jogador, repare, eu não tenho dúvidas nenhumas que o treinador nesta semana tem a sua função completamente facilitada, porque o seu papel facilitado, porque não precisa motivar ninguém para jogar contra o Benfica. Portanto, agora, se me diz este ano, porquê é que o Passos Ferreira este ano não conseguiu ganhar ao Sporting nem cá nem lá? Sabe porquê? Porque quase ninguém conseguiu, e este ano ninguém conseguiu ganhar ao Sporting. Ainda bem. Certo? Para si. Ou seja, se eu tivesse Passos Ferreira e Sporting, eu agora... Era a derrota que lhe custava menos. Sim. Pronto, não vou dizer que não. O Penafiola, Passos Ferreira, se ganharem ao Sporting, eu não fico mas triste. a verdade, ou o Paredes já para a taça, o jogo podia ter ganho ao Benfica, não é? Para o Benfica, que nós podia ter ganho ao Benfica, e muito bem que o Paredes esteve. E muito bem que o Paredes esteve. E depois não se venha dizer que jogou com uma equipa secundária o Benfica, porque a verdade, se eles estão no plantel do Benfica, tem valor. É verdade. Outra questão que eu acho que nunca foi aqui falado, e já estamos quase no fim desta conversa, é: nunca houve um treinador que recusou usar chapéu. Porque, já é uma marca. Mas nós tivemos alguns anos sem chapéu. Mas vocês, quando fazem o contrato, obrigam essa cláusula. Paulo, a gestão do Passos Ferreira é uma gestão muito simples. Eu costumo dizer que somos obrigados a cumprir os pressupostos todos que nos obrigam, porque somos um clube com a mesma gestão, um grande, com valores diferentes, mas as obrigações são exatamente iguais. Mas a diferença no Passos Ferreira é que nós só temos uma gestão de merceeiro. E esta é uma expressão de um amigo meu, que eu uso há muitos anos e que eu adotei para mim. Nós temos que ter uma gestão de merceeiro, e o segredo está em gerir o dinheiro como se ele fosse meu. E, portanto, se eu gerir o dinheiro do clube como se ele fosse meu, a probabilidade de ser mais bem gasto é muito maior. E gerir é encontrar receitas. E o chapéu, que houve até alturas em que era do Clube Parolo, outras pessoas diziam, o Clube Parolo e tal, o chapéu hoje as pessoas já brincam um bocadinho com isso. Foi José Mota que mas era muito feio na altura. Eu aí confesso que fazer a minha velha, acho que José Mota será um treinador sempre ligado ao Passos Ferreira, e será, sem dúvida nenhuma, para sempre um dos maiores treinadores que o Passos Ferreira já teve. Mas a verdade é que ele, ainda por cima, merece ainda um elogio adicional pelo facto de ter usado talvez o chapéu mais feio que na altura haveria no mercado para ser usado. Mas a partir daí, devo dizer que é uma fonte de receita. E como fonte de receita que tem o seu peso orçamental. Eu posso dizer que o chapéu rende tanto como rende algumas das publicidades que estão no equipamento. Percebe? Está a ver a importância. Exato. Agora, eu já tive treinadores, engraçado, tinha um treinador que já chegou a andar comigo às compras para encontrar um chapéu bonito para poder usar para ser um sacrifício menor. E andamos os dois às compras para encontrar um boné para ele. Nós éramos muito amigos e andamos, eu posso dizer isto, que era o Rui Vitória, que andamos atrás de bonés
Lembro perfeitamente sempre que ele passava por um boné, ele dizia, pá, mas o que é que tu achas? Achas que este aqui me fica bem? E ele experimentava o boné e eu dava-lhe a minha opinião se achava que ficava bem ou não. Mas teve outros treinadores que disseram inicialmente, que se recusavam. Já. Há uma pessoa que eu estimo imenso, que é o professor Henrique Calisto, que no início dizia, não me peçam para usar o boné quando estávamos a negociar com ele, porque essa história não uso. Funciona. Mas depois percebeu e usou. E, portanto, uns mais relutantes que outros, mas a verdade é que todos, ninguém se recusou verdadeiramente ao uso do boné. Depois só permitimos é que ele seja um bocadinho mais estilizado em função daquilo que é necessário. Presidente, quantas pessoas que estão no plantel sénior que saíram das escolas de formação? Olha, nós temos pessoas no plantel sénior que passaram pela formação do Passos Ferreira. E se olharmos de trás para a frente, nesta época, nós temos o Pedro Marques, que foi da nossa formação, temos o Zé Guarda-Redes, que foi da nossa formação, temos o Simão, que está neste momento a jogar emprestado, mas que está no sénior, continua e vem da nossa formação, temos o Bastos, que está no Felgueiras da nossa formação, temos o Lima, eu não quero estar a esquecer-me de alguém, porque acho que é incorreto e, portanto, vamos só ficar por aqui. Não, se faltar, faltem um ou dois, mas a verdade é que não temos muitos jogadores. Temos o Abas, o Ibrahim, que vem da nossa formação, temos o Diaby, que vem da nossa formação, temos uma série de jogadores, efetivamente, que passaram a nossa formação e estão no plantel principal. E alguns a jogar, e alguns que jogaram mais até que outros. O Diaby jogou imenso até ter agora esta lesão, o Abas tem vindo a jogar, temos o Machoy, o miúdo que foi dos mais novos, sempre a estrear-se, também é da nossa formação, nunca passou pelo sub-19, veio direto para o plantel principal e há de ter o seu espaço também. E, portanto, temos muitos valores da formação. Agora, temos também que perceber que não é fácil sair da formação e impor-se de imediato. Claro. Posso dizer o Andrezinho impor-se de imediato, o Jota impor-se de imediato. Não, nem um, nem outro. O que aconteceu é que eles tiveram um ano de transição e depois acabaram por se impor muito mais no ano seguinte, na altura o Jota com o Jorge Simão e o Andrezinho também, que fazia uma dupla fantástica. E, portanto, foram dos jogadores que vieram da formação. Mas acho que é importante, e há aqui uma lacuna que nós vamos tentar este ano colmatar, que tem a ver com uma equipa B, uma equipa sub-23, que possa precisamente fazer esta ligação de um escalão amador para um escalão profissional. E obviamente que é aí que as coisas vão ser mais potenciadas. Portanto, na próxima época já temos equipa B de Passos. Olha, nós temos uma candidatura apresentada, é evidente que eu tenho a consciência que nós, no ano em que descemos, nós acabamos com a equipa B. E acabamos porquê? Porque havia a sustentabilidade daquilo que era a locomotiva de tudo isto, que é a equipa principal. E se essa falha, vai falhar o resto tudo. E, portanto, só avançaremos para uma equipa B, se eu for presidente à data, portanto, se eu for presidente, só avançarei para uma equipa B, se tiver garantido a sustentabilidade dessa mesma equipa B, através de algum conforto financeiro que poderá vir de um patrocínio que permita, digamos, fazer face Nunca pensou pôr o futsal? Futsal temos. Mas apostar mais no futsal? Não posso apostar mais. Talvez não saiba, mas deixa-me dizer... Se calhar não. Não, então, por amor de Deus, nem penso nisso. Nós começamos no futsal há 4 anos atrás. Na altura com 3 equipas. Estávamos nós a jogar na base. Sabe que nós, em 4 anos, temos a nossa equipa em primeiro lugar na segunda divisão. Se acabasse o campeonato neste momento, para o ano jogávamos com os grandes na primeira. Mas não passa por temos 6 equipas. Mas não gostava de ter na primeira divisão do Passos Ferreira? Eu acho que nós só devemos estar onde tivermos espaço para estar. E o espaço para estar no futebol é ter as condições para estar. Estar por estar, eu acho que é melhor não estar. Agora, é evidente que se nós dessemos o salto, e eu não vou dizer nunca aos responsáveis da equipa de futsal, que têm sido fabulosos, eu tenho uma equipa no futsal que não só faz esta gestão desportiva de uma forma exemplar, como conseguem fazer e transformar a secção, vamos chamar assim de secção, em quase na sua autossustentabilidade. E isto é uma coisa que me enche de orgulho, porque foi, na altura, uma equipa que já estava a competir regionalmente, que nós adotamos como sendo do Passos Ferreira, portanto adquirimos aquilo que eram os direitos desportivos que a equipa, procedência dos direitos desportivos, na altura até com algum constrangimento, porque havia ali uma questão sentimental ao clube local mesmo, que era do local de uma freguesia, portanto nem sequer era de uma freguesia, era do local, tinha o nome do local de uma freguesia, e a verdade é que essas pessoas, porque eram pacientes, todos eles já eram sócios, não se tornaram nessa altura, e o próprio treinador, que é membro da direção, aliás tem 3 membros da secção que são membros da direção, tem feito uma aposta fantástica. Temos uma equipa técnica espetacular, que pegou numa equipa na 3ª divisão, quase a descer, e foi subindo, e neste momento estamos
numa posição fantástica para poder chegar à Primeira Liga. Divisão não é uma opção de todo, não é? Porque acho que para isso obrigava-nos a ter umas condições de logística que neste momento ainda não temos. Agora que neste momento já começamos a ter alguma relevância no futsal, sim. Tenho uma crítica de um patrocinador do Novo Canal, o Passos Ferreira. Porque é que a Hyundai não é patrocinador oficial do Porque não quer. Então quer dizer que há aqui uma abertura. Porque não quer. Porque não quer. Eu acho que desafio a Hyundai a reunir comigo no dia que quiser. Muito bem. Só não digo no dia e na hora que quiser, porque eu também, como advogado, o meu calendário é feito pelos juízes, mas no dia que quiser, só não é porque não quer. Então, pronto, fica aqui a abertura para uma reunião com o Sérgio, que é o diretor-geral, e com certeza que vai estar. Vai ter eleições agora em maio, a equipa vai mudar, continua, vai haver eu espero que não mude. As eleições são, segundo parece, eu vi no calendário, e por acaso não vou esconder, o Sr. Presidente da Assembleia Geral também me comunicou no momento em que, momentos antes de fazer o anúncio, de que entendeu comunicar ao Presidente da Direção que iria publicar o calendário eleitoral. Se não me falha a memória, é dia 23 que acaba o prazo para a apresentação de listas. Portanto, já comuniquei, apresentar uma lista candidata à direção. Juntamente com esta lista à direção, também posso garantir que terei comigo também numa lista o Dr. Joaquim Manuel Ferreira como Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Carlos Francisco Alves como Presidente do Conselho Fiscal, e o Paulo Menezes como Presidente da Direção. Espero, sinceramente, que todos os elementos que fazem parte dos órgãos sociais do clube, possam continuar. Da parte da direção, tem praticamente assegurada esse sim de todos os elementos, mas respeitarei qualquer decisão em contrário, porque há pessoas que de facto deram muito e podem estar saturadas, eventualmente alguma coisa possa ter mudado. Agora, não há decisão absolutamente na direção ou qualquer outro órgão. Última pergunta. Vamos ver o Passos Ferreira para o ano na Liga Europa? Não sei, eu espero, a equipa técnica entendeu que havia condições para assumir essa candidatura, portanto tornou-a pública. Eu tenho sempre um bocadinho mais de cautela, espero mais do que está na Liga Europa, que esse esforço que possa causar a Liga Europa, um dia deste eu estava numa entrevista com um colega seu e sei que houve um comentário qualquer de alguém que dizia que temos um presidente pouco ambicioso. E eu percebo, porque as pessoas às vezes preferem que nós lhe prometamos aquilo que não é possível prometer. E, portanto, se alguém estiver à espera que eu prometa a alguém que o Passos vai estar nesta ou naquela situação para o próximo ano, eu não vou fazer. Então peço, sinceramente, que não votem em mim em eleições, porque nunca espero de mim que prometam aquilo que não posso cumprir. O que eu posso é prometer que, se estivermos na Liga Europa, vamos tentar fazer o nosso melhor. E mais do que isso, espero, sinceramente, que possamos lá estar e passar à fase de grupos. Porque caso assim não seja, estamos a criar currículo, estamos a criar prestígio que tem muita importância para o clube, mas não estamos a criar riqueza para o clube. Porquê? Porque só há rentabilidade na Liga Europa se tivermos também um acesso à fase de grupos. Caso contrário, posso lhe dizer, olhos nos olhos, estamos a criar prejuízo, estamos a criar passivo. Portanto, porventura este passivo compensará, ou compensará a questão ou será inferior mesmo assim à questão do lucro e do prestígio que será uma participação na Liga Europa. Mas eu não me movo, sinceramente, por objetivos pessoais. Na presidência conseguimos este ou aquele objetivo. Não é por aí. Paulo, muito obrigado. Ficávamos aqui mais 40 minutos, mas não podemos. Obrigado mesmo. Obrigado. E é preciso referir. A comunicação regional, muitas vezes, é colocada de lado em prol da nacional. Os nossos colegas da nacional fazem um grande trabalho, é verdade. Mas a regional é isto. Dou aqui um exemplo de uma pessoa, presidente do clube Futebol Passos Ferreira, que neste momento até está nos primeiros lugares do campeonato e que bastou um telefonema para ele estar aqui connosco. É um exemplo a seguir. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.